Olá, amigos, amigas, estamos começando o nosso momento cultural, no qual estamos comentando o livro do C.S. Lewis, Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. Temos um vídeo introdutório sobre este momento cultural que você encontra no Facebook, encontra também no YouTube da paróquia Nossa Senhora da Soledade. Procure aí no YouTube ou então no Facebook Pascom Soledade, para você ter uma introdução a respeito dessa temática que temos abordado nesse momento cultural. Nós estamos na carta número 5, e que é uma carta exatamente que fala a respeito da guerra. E no momento em que nós estamos aí com uma escalada militar no Oriente Médio, como todos têm acompanhado através dos noticiários. O Fitafuso começa a carta ao seu sobrinho, censurando a alegria do Vermebile, exatamente porque o Vermebile ele está muito eufórico, muito alegre. Por quê? Porque o seu paciente, a gente sabe, aquele que está sendo tentado, o seu paciente perdeu o sono, ficou com frio na barriga, teve sentimentos de dó dele próprio, dele mesmo, quando o Vermebile fez com que ele, assim como que num flash, num estralo de dedos, pensasse como que seria terrível o futuro, como seria dramático o futuro por causa da guerra. Isso aí divertiu o Vermebile, de ver o seu paciente daquele jeito, com frio na barriga, perdendo o sono e etc. Diz o Fitafuso que diz o Fitafuso que ter estes sentimentos ou provocar esses tipos de sentimentos não é trabalho do Vermebile, não é o trabalho dele. Isso aqui está parecendo muito mais uma diversão, diz aqui o tio dele, está parecendo mais uma brincadeira que você está fazendo com o seu paciente. Sabe por quê? Que esses sentimentos, friozinho na barriga, ficar com medo do futuro, etc., são sentimentos passageiros, diz ele. Pelo contrário, diz ele, você deve ter um trabalho com ele, um trabalho mais vagaroso, um trabalho mais continuado, um trabalho mais persistente, porque é exatamente isso que vai realizar nele. Isto é, você deve buscar realizar nele o seguinte: desconstruir a sua fé e evitar a formação de virtudes. E isso deve ser o seu trabalho. Recrimina, enfim, o tio dele, a toda aquela euforia que o Vermebile estava, porque ele conseguiu fazer com que o seu paciente tivesse friozinho na barriga, enfim, perdesse o sono. A carta continua dizendo o Fitafuso que nem sempre a guerra é benéfica para eles, para a tentação, para o diabo, enfim. Porque o inimigo, no caso aqui Deus, o inimigo, coloca bons propósitos, diz ele aqui, no coração dos soldados, que muitas vezes combatem para defender a pátria, para proteger os cidadãos. E alguns soldados chegam até mesmo a serem considerados heróis de guerra pelo bem que fizeram a pessoas, que fizeram a cidades, ou até mesmo a outros soldados seus, que foram seus companheiros. Portanto, diz o Fitafuso que nem sempre a guerra é benéfica para eles. Os soldados, diz o Fitafuso, os soldados, eles deixam de pensar neles mesmos e concentram a sua atenção, concentram o seu foco, concentram as suas ações em causas e em valores que ultrapassam a eles mesmos. Sendo que até às vezes, diz aqui o Fitafuso, essas causas e esses valores sejam objetivamente más. Porém, elas provocam um bem. E esses soldados, enfim, acabam até sendo condecorados como heróis. Então vejam a recriminação do Fitafuso para o seu sobrinho a respeito da guerra, dizendo, olha, nem sempre a guerra traz as pessoas para nós, isto é, traz as pessoas para o inferno, porque às vezes mesmo na guerra pode-se buscar um bem. E aqui ele vai dizer, está na página 24, o Fitafuso vai dizer que muitas vezes a morte leva a pensar na morte.
com a guerra, ali inevitavelmente acontecem as mortes, tudo isso pode provocar no próprio soldado ou nas pessoas em geral uma reflexão, um pensamento a respeito da morte. E as pessoas então, vendo todos aqueles horrores da guerra, começam a pensar na morte. E aqui está o problema, pensar. Nós já vimos isso, né, em uma das cartas, na primeira carta, pensar. Quem pensa se aproxima da razão, quem pensa se aproxima da inteligência e por isso está no campo do inimigo. Inimigo aqui é Deus, o inimigo aqui considerado por esse livro aqui como sendo Deus. Então quem pensa se aproxima da inteligência, se aproxima da razão, se aproxima dos argumentos e por isso está no terreno do inimigo. Porque foi o inimigo que fez a razão, foi o inimigo quem fez a inteligência, foi o inimigo quem fez tudo isso. Por isso, como nós vimos na primeira carta, é melhor viver de slogans, viver de jargões, não pensar nada, não estudar nada, não aprofundar nada, mas ficar simplesmente repetindo, como um papagaio, aquilo que outros dizem. A razão, diz o Fitafuso lá na carta número 1, você tem aí, se você quiser assistir, tem no YouTube da paróquia, Soledade. A razão é um terreno fértil do inimigo, por isso nós temos que tirar as pessoas e fazer com que elas vivam de slogans e não busquem a razão, o raciocínio, a inteligência, o entendimento, o estudo, enfim, não deixe as pessoas pensar. Tem até aquela frase que é atribuída a Hitler, eu tenho medo das pessoas que pensam. Por isso não deixe as pessoas pensarem. Pensar na morte. Pensar na morte. Diz aqui o Fitafuso, por isso que a guerra nem sempre é benéfica para eles, para os demônios. Porque isso leva as pessoas a pensarem na morte. São Francisco de Assis, bem como os santos em geral, eram pessoas que pensavam na morte. Eles pensavam bastante na morte. Inclusive, as imagens que temos de São Francisco mostram um crânio aos pés de São Francisco. Ou então, às vezes, mesmo na mão de São Francisco de Assis, um crânio. Ele meditava sobre a morte, bem como então os santos e santas, como sendo algo que vai ocorrer, algo natural e que vai ocorrer para todos nós. No Cântico das Criaturas dizia o seguinte, São Francisco, vou ler para vocês, ele dizia assim: louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a morte corporal, da qual humano algum pode escapar. Ai dos que morrerem em pecado mortal. No entanto, felizes os que ela achar conformes à tua santíssima vontade, porque a morte segunda não lhes fará mal. Então vejam o pensar sobre a morte, como diz aqui Fitafuso, né? O pensar sobre a morte é algo que pode ser um bem, nem por isso para eles, para os demônios, diz o Fitafuso, a guerra nem sempre ela é benéfica. Eu sempre gosto de terminar com uma frase, e eu vou terminar com a frase da página 22, né? A página 22. Então uma frase que vamos pegar um pedacinho, depois pula e lemos a outra parte dela. E você pode encontrar também aí. Diz lá a frase: se por outro lado você finalmente obtiver controle sobre a alma dele, de modo calmo e persistente, ele será seu para sempre. Não permita, portanto, que uma felicidade temporária o distraia da verdadeira tarefa sua: solapar a fé e evitar a formação de virtudes. Olha que frase, gente, que nos ensina. O diabo não tem pressa, ele vai nos minando aos poucos. 1 milímetro hoje, 1 milímetro amanhã, 1 milímetro depois da manhã, 1 milímetro assim, 1 milímetro por dia. Ele vai nos minando aos poucos, devagarinho. Mas aquele trabalho constante, persistente, quando a gente se dá conta, já estamos a quilômetros de distância de Deus. Mas foi milímetro por milímetro, quase que
imperceptível. A pior tentação é aquela que vem embrulhada em papel de presente, para que a gente não desconfie de jeito nenhum. Cuidado e atenção, cuidado e atenção em tudo aquilo que é mais fácil, mais rápido, mais gostoso, mais rentável. Se você é daquele que gosta dessas coisas, atenção, você talvez esteja na mira do diabo, pois o caminho de Jesus é exatamente o da cruz, o da doação da vida, o do sacrifício, o da humildade, o do despojamento. Portanto, atenção. Fique bem, fique com Deus.